Olá, alunos, aqui é o professor Gleison e aqui nós vamos conversar mais um vídeo sobre estatística aplicada. Se você está acompanhando, você viu nos vídeos anteriores que nós trabalhamos com as medidas de centralidade, dentre elas mediana, média e moda. Agora nós vamos trabalhar com as medidas de dispersão. São elas: variância, desvio padrão, e coeficiente de variação. Então, neste vídeo nós vamos entender como funciona as três. A primeira delas é a variância. A variância, como o próprio nome sugere, basicamente a variância ela procura entender e te mostrar o quanto a sua distribuição de dados está fugindo da sua média. Vamos fazer dois vetores, nós vamos fazer dois tipos de análise aqui. Eu vou chamar dados 1, um vetor pequeno que eu vou criar com os números 2, 3, 5, 1, 4, 9, 8, 5, 2, 1, 4, 7. Ok? E também vou criar dados 2. Agora, dados 2 vai seguir o que a gente aprendeu na última aula. Vai ser um roundif de 1000 informações, começando pelos 1 também, que nem está aqui, e indo até o 10. Ok? Ou não, vamos colocar até o 100 para ficar. Então eu tenho dois vetores, um pequeno com 12 informações e um grande com 1000 informações. Vamos encontrar aqui, ó, var é o comando para calcular a variância dentro do R. Var é muito simples de lembrar que já tem a ver. Então os dados 1, quais são as variâncias do dados 1? É 7.113636. Então a área de variação dos dados em relação à média mede 7. E a variância, no caso aqui de dados 2, já deu 854,2596. Você pode perceber aqui que, dependendo do tipo de dados que você tem, do tamanho e da característica do seu vetor, você vai ter dados de variância muito distinta. Então, a variância nada mais é que uma medida estatística que a gente utiliza para buscar outras medidas e não um fim em si mesmo, porque ela depende muito do tipo de dados que estamos analisando. Eu vou chamar esse vetor aqui de V de dados 1, que é a variância. Vou atribuir ele esse valor para a gente não precisar ficar calculando. E aqui V de dados 2. Então a variância ela determina isso. O quanto esses dados estão dispersos em relação à média dessa distribuição. Mas ela, como disse, ela é só um caminho inicial. Depois de visto ela, a gente tem que encontrar o desvio padrão. O desvio padrão vai achar o valor mais simples e relativo em relação a essa distribuição. A gente até na hora de calcular o desvio padrão, a gente acaba tirando a raiz quadrada da variância. E vocês vão ver que ele é basicamente isso. O desvio padrão em inglês aí aqui no R é SD. Basta eu colocar dentro dados 1. Então o desvio padrão do dados 1 é 2,677. Se você usar e tirar a raiz quadrada de V dados ou de var de dados 1, você vai ver que vai dar o mesmo valor. Olha aí. Aqui você tem o desvio padrão de dados 1 e aqui você tem a raiz quadrada da variância de dados 1. Só para provar que o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Então eu vou até chamar aqui de SD dados 1. O desvio padrão de dados 1. Só para a gente ter arquivado. E SD dados 2, o desvio padrão de dados 2. Aqui não é a raiz, né?
é USD de dados 2. Ok? Executando os dois apenas para a gente ter na memória. Então, a gente tem a variância do dados 1 e do dados 2 e o desvio padrão de dados 1 e dados 2, todos arquivados na memória se a gente precisar utilizar. Então, o desvio padrão é um valor mais utilizado. Mas, como você mesmo viu, ele depende muito também da variância, que depende do tipo de dados que você tem. E aí a gente não sabe. Será que a pergunta é, que eu te faço agora, será que uma variância de 7 no vetor 1 é grande? Esses dados estão muito dispersos ou mais concentrados? Uma variância de 854 no vetor dados 2, eles estão dispersos ou concentrados? Não dá para saber nem com a variância nem com o desvio padrão. Quem pode te dar essa informação é o coeficiente de variação, para descobrir se a sua amostra possui dados que estão muito dispersos da média ou estão muito próximos da média. Por que isso é importante? Olha, dependendo do que você está analisando, se os seus dados estão muito dispersos da média, quer dizer que a sua pesquisa ela tem alguma coisa muito forte influenciando, porque não existe um consenso nos seus dados. Ou você vai abandonar essa pesquisa, ou você vai ver se não tem outro fator desconhecido atrapalhando a sua pesquisa. A tendência é que os dados sejam próximos, eles estejam concentrados, ou seja, que você, ao ter dados muito próximos, seguindo uma tendência, você está conseguindo descobrir algo e provar algo. Então, essa é uma análise que a gente tem a fazer dos dados. Mas, assim como no vídeo anterior, a gente tinha uma fórmula dentro do R para calcular média e mediana, mas não tinha para moda. E aqui também a gente tem uma fórmula que calcula dados e desvio padrão, variância e desvio padrão, mas não temos a do coeficiente de variação, até brincadeira, né? Mas a gente sabe, o coeficiente de variação, ele é uma razão matemática simples. Eu pego o desvio padrão de uma distribuição e divido pela média dessa distribuição. Aí eu tenho o coeficiente de variação. Como ele é um coeficiente, ele vai dar o resultado em decimal, que significa uma porcentagem. Se eu multiplicar por 100, eu tenho o valor em porcentagem dessa minha distribuição. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou chamar de CVP, coeficiente de variação de Pearce, e vou criar a minha própria função. A gente aprendeu a criar a função de x no R, né? Então, ele vai ser uma função de x, onde ele vai pegar o seguinte. Vou chamar aqui, ó, CP. Vai receber quem? Ele vai pegar o SD, que é o desvio padrão de x, e dividir pelo min, que é a variação, a média de x. Quando ele fizer isso, ele vai encontrar um valor que basicamente será um valor decimal que representa a porcentagem. Quantos por cento a minha função tem de variação, ou de desvio, ou de concentração, né? O quanto os meus dados estão concentrados. Quando eu fizer isso aqui, deu Ctrl Enter ou eu faço Run, clicando na primeira ou na última linha, a minha função é criada. Está aqui a função CVP. Então eu pego aqui, ó, CVP de dados 1, por exemplo. E você pode observar aqui que é uma coisa que nós aprendemos em outro curso, que é trabalhar com uma função composta. Vou até comentar aqui. Função composta. O SD é uma função do R. Ela tem uma finalidade, ela calcula o desvio padrão. O min é uma função de E, que também calcula o desvio, a média. E agora eu crio uma função que usa as duas. Então, o vetor vai entrar aqui, vai lá buscar a função SD, calcular, depois vai buscar a função min, calcular, e depois dividir para depois dar o resultado. E a gente não colocou aqui para ele retornar o resultado, né? Return CP. E aí depois ele vai retornar esse resultado. Vou dar um run aqui e vamos ver o CVP de dados. Olha aqui, os dados estão com 0,6275. Isso aqui é 62,75% de dispersão. Se você não sabe ler porcentagem desta forma,
porque você tem que andar a casa duas vezes, a vírgula. Então você vem aqui, ó, e pega esta informação aqui, todinha, coloca ela dentro de parênteses e multiplica esse resultado por 100. Quando você multiplicar por 100, você já transforma em porcentagem. Executa a função de novo. Pronto, tá lá, aqui, ó. Ela tem toda essa dispersão. Então, os dados do vetor 1, eles não servem para a nossa análise. Porque existe uma convenção seguinte. Deixa eu colocar aqui. Dispersões acima de 40% devem ser desconsideradas. Devem ter suas amostras desconsideradas. Bom, a finalidade disso é que quer dizer que seus dados estão muito dispersos, a não ser que sua pesquisa seja investigar o porquê esses dados estão dispersos, não fará muito sentido você continuar por esse caminho. Então, calcular o CVP aqui vai permitir a você decidir se você continua ou não com a sua pesquisa, se você precisa revisar alguma coisa. Então, antes de seguir adiante, é bom analisar. E o nosso dados 1 tem um CVP muito grande, 62%. Vamos ver o CVP de dados 2? Olha lá, é menor, é 57%, já foi bem menor então, mas mesmo assim é muito alto. Então, nessas duas situações, os vetores têm uma dispersão muito alta. Vamos simular, só para nossa curiosidade, fazer um vetor dados 3, para você entender o que eu estou dizendo, e eu vou fazer ele mais concentrado. 1, 2, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Vamos ver qual é o var desse vetor. Var de dados 3 é 3.025. O SD de dados 3 é 1.73. Será que esses dados são concentrados ou são dispersos? Vamos ver o CVP. CVP de dados 3. Olha lá, deu uma dispersão de 62%. Por quê? Embora os dados estejam concentrados nesse início, ele tem um 5 e um 6 que representa mais que o dobro. Olha só a média, só para você entender. Média de dados 3. A média é 2. Olha, esse aqui é 3 vezes o valor da média. Mas e se eu tirasse esse 6? Só para você entender o que eu quero dizer. Vamos deixar esse 5. Vamos ver o comportamento. Muda e o CVP já caiu para 59. Se eu tirar o 5, dados 3, o meu CVP caiu para 52. Quando eu tirar o 4, tá vendo que cada vez mais eu estou concentrando os meus dados? Ó, o CVP já veio para níveis aceitáveis de 40%, na casa dos 40%. Então, essa instrução de acompanhamento do CVP, ela é muito importante, que ela vai dar uma dimensão. Aqui você vai analisar se você continua ou não. Se aquilo que você está investigando tem ou não futuro, se você precisa revisar seus dados e tudo mais. Né? Aquele 5, aquele 6, com certeza era um erro de amostragem. Como é que eu posso, por exemplo, ter 1 sendo um resultado e também ter 6, um valor 6 vezes maior? Quer dizer que a minha variação é muito grande. Vamos fazer outro exemplo aqui. Eu vou pegar aqui o dados, vou criar o dados 4, só para a gente praticar, entender a importância do CVP. Dados 4 vai receber, agora eu vou trabalhar aqui, ó. 10, 11, 11, 12, 15, 10, 15, 16. Usei muitos valores próximos, né? E dados 4 está aqui. Vamos ver o CVP de dados 4. Talvez esse 16 vai interferir, mas olha lá o que deu. Esses dados já deram 19%. Ó. Estão muito próximos, muito juntos. Por quê? O que aconteceu?
O menor valor é 10, o maior é 16, não é nem o dobro. Aqui eu tinha valores que eram 3 vezes o tamanho. Então essa é a importância. O CVP ele vai dizer o quanto esses seus dados estão próximos. E para fechar a parte aqui de estatística descritiva, vamos plotar o gráfico desse vetor. Vamos plotar o gráfico de cada um deles. Só para você relembrar, né? Plot de dados 1, nosso primeiro vetor. Olha aí o plot dele da dispersão. Deixa eu aumentar aqui. Plot dados 2. Olha aí aquele vetor com 1000 informações, como é que ficou distribuído. Tá vendo como é que está tudo disperso? Não tem uma concentração. Dados 3. Também, ó, para todos os lados você tem ponto, tá vendo? Tudo disperso. E dados 4. Olha só a diferença. Os dados 4 já estão mais concentrados nessa faixa do meio. Por isso que a dispersão deles foi menor. Isso é muito importante. Nós teremos outros cursos e outros vídeos onde nós vamos melhorar nossa análise de gráfico e aprender a trabalhar com eles. Abraço, sucesso e até a próxima.